noite a todos. É com muita alegria que estou aqui de volta para mais uma conversa, né? E o tema dessa noite é o jovem de hoje. Antes da gente entrar propriamente no assunto sobre o jovem de hoje, eu achei importante falar um pouco da família e seus desafios, que foi o tema da última palestra que eu dei, para a gente poder compreender um pouco e situar o jovem no contexto atual. A gente começa com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 775, sobre os laços de família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Então, o relaxamento dos laços de família trazendo um aumento do egoísmo. E a família, ela traz desafios constantes, mas ao mesmo tempo ela nos traz a oportunidade de convivermos uns com os outros. Lembrando da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: reconcilie-se com seus adversários enquanto eles estão por perto. Então, aqueles seres que chegam até nós são oportunidades divinas de reconciliação. Deus nos dá, na sua misericórdia, na sua bondade, essa oportunidade de convivermos, muitas vezes até com antigos desafetos, mas por não lembrarmos, por termos sobre nós o véu do esquecimento do passado, temos essa oportunidade de amarmos esse espírito que conosco vem caminhar enquanto familiar. E principalmente aquele familiar mais difícil, que muitas vezes nos traz desafios bem maiores, são aqueles que precisamos amar mais. Tem uma frase que fala assim: ame quando eu menos mereço, porque eu mais preciso. Então, aqueles filhos mais difíceis são aqueles que mais precisam do nosso amor. Para entender um pouco e contextualizar, a gente vive na nossa sociedade contemporânea valores éticos e morais, uma exaltação do ter no lugar do ser. A gente vive num mundo extremamente consumista, onde o ter é exaltado o tempo todo. E os valores do ser são deixados, na maior parte das vezes, de lado. Nas nossas gerações passadas, o modelo de família era um modelo clássico. Até os anos 60, as famílias tinham um modelo clássico, que era a família do pai orientado. O que quer dizer isso? Aquelas famílias onde a figura do pai, que é até simbólica, porque muitas vezes o pai nem mandava, era a mãe, mas tinha aquela história: quando seu pai chegar, então aquilo já servia como um comando, um choque de ordem para trazer a rearrumação da casa. Só que esse modelo não dava muito conta das relações familiares, porque era um modelo de muita ditadura, onde não havia o diálogo, onde as pessoas não podiam se colocar. Então, a partir dos anos 60, esse modelo passa por uma revolução e a gente cai num outro extremo. Então, em vez de ser aquela família onde o pai era orientado, onde as crianças recebiam toda a orientação e, de certa forma, se sentiam seguras, porque tinham um continente, vai-se para um outro modelo, e onde chega também nos anos 70 a psicanálise, que vem colocar a questão dos traumas, Não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, tudo traumatiza. E aí cometeu-se um exagero também
nessa questão dos traumas. Então, os filhos passaram a ser a figura central das famílias. Então, esse modelo que era centrado nos pais passou a ser centrado nos filhos. E aí os filhos começaram a ter uma autoridade sobre os pais, né? Então, quando a gente começa a dar autoridade a quem não tem maturidade para exercer essa autoridade, o que vai acontecer? Quando você deixa um filho decidir a vida toda, um filho pequeno, o que vai acontecer? Essa criança vira um déspota. Então hoje a gente vê muitas crianças pequenas mandando nos pais, mandando na casa, determinando tudo. E os pais ficam perdidos, desorientados, sem saber o que fazer. Então muitos chegam nos consultórios aflitos, perdidos, desorientados, sem saber o que fazer. E esses filhos vão crescer e se tornarem os jovens de hoje, numa fase de transição, numa fase de questionamentos, numa fase de insegurança, onde ficam inteiramente perdidos, muitas vezes. Então a gente começa esse assunto dos jovens falando dessa crise de valores, do ter e do ser. E a gente pensa no excesso de consumismo, e a pergunta é: quem ensina? Quem ensina um filho a ser consumista? Se a gente parar para pensar, a gente passou a dar tudo para os filhos, tudo, né? Houve um deslocamento da função do pai e da mãe, do educador, para ser aquele que provê e provê de tudo, muitas vezes além até das suas possibilidades. E aquilo que é fácil não tem valor. Aquilo que chega para um filho com extrema facilidade não tem valor. E aí a pergunta é: estamos educando os nossos filhos para serem consumistas? Porque o apelo existe em todo canto, em todo lugar. Se até um comercial dos desenhos, dos programas infantis, é um estímulo ao consumo o tempo todo, né? É um brinquedo de todo tipo, de toda hora, que as crianças falam com uma facilidade imensa, né? O nome dos brinquedos, né? Que querem e que pedem, né? Então, se você não ensina aos seus filhos que tem um esforço, se você dá tudo que o seu filho quer, você vai educando aquela criança para ser consumista. E isso vai contra a visão mais transcendente do mundo. No que a gente está reforçando? Os valores mais materiais daquele espírito. E não estamos reforçando os valores transcendentes do ser, que são os valores mais elevados do espírito. Quanto mais você é materialista e consumista, mais ligado aos aspectos negativos do planeta você é. E aí a gente fica fazendo uma inversão de valores. As pessoas ficam buscando serem avaliadas e reconhecidas muito mais pelo que têm do que pelo que são. É o ter ocupando o lugar do ser, né? Quanto mais eu mostro, quanto mais o meu jovem mostra uma roupa de marca, algo, né? Um celular de última tecnologia, é uma competição, né? De quem já tem esse ou aquele equipamento, parece que ele vai se destacar diante das outras pessoas.
E é o ter, né? Eu sou o melhor. E os pais, muitas vezes, vão se esforçando para dar a esses filhos tudo aquilo que eles querem, para que eles se sintam fazendo parte dos grupos sociais, da escola, dos colegas, como se esse fosse o grande valor. E se a gente não desconecta as crianças desse mundo consumista e assume o nosso papel de pais, que é o papel de formadores e educadores dos filhos, se não mostramos que compramos sim, mas não vivemos para isto, que o mundo espiritual deve estar a serviço da nossa, que o mundo material, deve estar a serviço da nossa evolução espiritual e não o contrário. E não algo que atrapalhe a nossa essência, o nosso reconhecimento de nós mesmos, porque quanto mais envolvidos com a matéria, mais nos afastamos do espírito. Não que a gente não vai se cuidar, não que a gente vai virar um nômade andando por aí aos farrapos, não é isso, mas aquilo que realmente é necessário e aquilo que vai além de uma necessidade. É viver a experiência material com leveza. Estamos aqui para vivenciarmos experiências para aprimorar o nosso espírito. Qual é a grande missão, qual é a grande tarefa quando estamos aqui reencarnados? É vivermos experiências para a nossa evolução enquanto espíritos que somos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. A nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Mas quando chegamos aqui, nós esquecemos e fazemos como se aqui fosse tudo que a gente tem. E a gente coloca a vida material como se fosse o que a gente tem que viver. Como se o nosso espírito tivesse que se submeter à vida material. E não essa vida material fosse uma condição para possibilitar o nosso espírito viver essas experiências para o seu crescimento e o seu aprimoramento. E é importante se lembrar que nós não somos só espíritos nos finais de semana, né? Porque tem aquela gente que só se lembra que é espírito no final de semana, que vai à missa, porque vem assistir uma palestra numa casa espírita, né? Vai lá na igreja, vai rezar, então coloca aquela roupinha de domingo, e aí eu sou espírito no final de semana. No final de semana eu vou trabalhar o meu espírito, mas durante a semana meu espírito desaparece e eu vivo como se ele não existisse. Mas nós somos espíritos, não vamos nos esquecer disso. O nosso corpo é apenas uma vestimenta carnal. Somos espíritos eternos vivendo uma das experiências humanas. Cada reencarnação é uma experiência humana. E nós não podemos registrar as percepções de quem somos por aquilo que nós podemos materialmente expressar. Olha o quanto a gente se afasta da nossa essência, porque onde nós estamos? Na nossa essência, esses somos nós. Esses são os nossos filhos, os nossos jovens, que a gente acaba estimulando o consumismo. Nós não somos limitados às circunstâncias materialmente dadas. Não é o ambiente em que estamos que vão dar as condições e determinar a nossa potência enquanto espíritos eternos, cheios de recursos que muitas vezes nem sabemos. Quanto mais fora de nós vivemos, quanto mais voltados para a matéria vivemos, mais afastados estamos da nossa essência e menos chance temos de descobrir esses recursos, esses dons, esses talentos que Deus nos deu
que mostram qual é a nossa missão quando aqui reencarnamos. E possibilitar isso a um filho é essencial, porque ele está se descobrindo, ele está tendo a oportunidade de viver uma nova vida, para que dessa forma tenha a oportunidade de deixar desenvolver esses talentos que ainda estão tão adormecidos dentro deles. Deixar a alma acontecer com plenitude, para não ficarmos presos ao que não nos define, para que possamos deixar brilhar toda essa luz. A nossa luz não brilha com brilhos de roupas, de joias. A nossa luz brilha com o brilho da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. E como formar indivíduos fortes, seguros, principalmente no mundo de hoje, onde vemos tantos jovens com um grande vazio existencial. A gente vê hoje muitos jovens com um grande vazio existencial, muitos buscando o suicídio. Onde encontrar esses valores? Como encontrar meios de educar, de transformar esses jovens? Existe um grande desespero entre os pais que se perdem na educação dos jovens. Jovens vazios, com existências muitas vezes perdidas e desistindo da vida, buscando formas de se suicidar, por não estarem conectados com a verdadeira essência deles. Então, o que é educação? Então vamos pensar assim, que caminho seria esse de ajudar esses jovens? Então vamos pensar o que é educação, qual é o objetivo de educar um ser humano? Porque a gente tem que aprender a educar. A gente está educando errado. Porque quando a gente quis dar tudo para um filho, nós caímos no oposto, né? Nós não tivemos, né, aquela coisa que era bem limitada. E aí a gente caiu no exagero oposto de dar tudo. Então, como educar? O que é educação? Vamos pensar nisso? Educar uma criança, educar um filho, educar um jovem, é capacitar o indivíduo para que ele seja capaz de viver num mundo complexo. O grande objetivo da educação é forjar caráter e competência. Mas eu só posso forjar caráter e competência se eu, dentro de casa, ensinar o que é o mundo. Eu preciso mostrar o que é o mundo dentro da minha casa. Porque a gente precisa ensinar a esse filho a viver nesse mundo tão complexo. Lá fora, a geração dos pais que tiveram essas dificuldades, tiveram essa dificuldade hoje, né? Essa dificuldade de mostrar aos filhos o que é o mundo. Então se poupa um filho, tenta-se poupar o filho dos sofrimentos. Então a gente passou de uma extrema dificuldade para uma extrema facilidade. E é preciso que a gente ensine aos nossos filhos o que é realmente a vida, né? Que a vida não é só de coisas fáceis, tranquilas, que nem tudo vai ser fácil, que é preciso enfrentar desafios, porque a gente só se fortalece quando a gente enfrenta os desafios. E nós reencarnamos aqui para isso, para vivermos experiências que nos desafiam, que nos possibilitam um fortalecimento. Então é preciso que você ensine ao seu filho que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, que tem dia que dá para comprar, tem dia que não dá para comprar, que ele tem que ser aceito como ele é,
que ele não pode apresentar-se como não é, que ele pode aparentar ser quem ele é, que ele vai ter que suportar a dor muitas vezes, que vão ter pessoas que vão trair a confiança dele, que tem dias, que tem noites, que a vida oscila, que eu não posso querer ser feliz sempre, comprar tudo que eu quiser. Isso é uma loucura, né? E são dois problemas no mundo de hoje. As pessoas acham que tem que ser feliz sempre e que tem que comprar tudo aquilo que quer. E a gente educa os nossos filhos como se isso fosse uma verdade. Então, essa sinceridade dentro da família, essa honestidade de poder mostrar a vida, e a partir da nossa casa, do nosso lar, isso é fundamental, porque eu não posso esconder uma realidade que existe lá fora, que se eu não mostro ao meu filho, o mundo vai mostrar. E o mundo não tem o amor que eu tenho. O mundo mostra isso de outra forma. Não existe ser feliz sempre. A vida oscila e a gente tem que mostrar isso para o nosso filho. A gente tem que mostrar que a gente também se entristece, que a gente também se preocupa. Não é esconder isso deles, porque se a gente esconde, é como se a gente construísse um mundo ilusório, um mundo fantasioso, um mundo que não é o mundo real. É preciso que a gente possa mostrar também a dor, a angústia, necessidades, para que eles formem o caráter deles, para que eles criem uma resiliência psicológica, que é a capacidade de se fortalecer para enfrentar as dificuldades. E isso a gente tem que ensinar dentro de casa, porque é com amor. E um dos grandes objetivos da educação é formar essa resiliência humana, suportar o mundo como ele é. A gente vê hoje pais colocando em volta dos filhos uma redoma. Muitas vezes, por exemplo, trocar o filho de escola quando o filho é reprovado. Então eu tiro meu filho de uma escola porque na outra eu consigo que ele vá para a série que ele foi reprovado naquele estado. Forçar a escola a aprovar seu filho. Muita gente faz isso, como se isso fosse bom para esse filho. Dar todos os brinquedos que esse filho quer ter, mesmo sem poder. Substituir os brinquedos tão logo esse filho quebre, e quebre não acidentalmente, quebre porque quis quebrar, porque descuidou. A qualquer momento, eu dou ao meu filho, protejo o meu filho. E essa redoma não cria uma força para esse filho. Eu não fortaleço meu filho quando eu superprotejo. Muito pelo contrário, eu enfraqueço. Porque ele não cria resistências para a superação, para o enfrentamento do mundo. E o mundo lá fora não vai fazer a mesma coisa. E quando o filho chega lá fora, o jovem chega lá fora, ele encontra o quê? Ele não tem resistência à frustração. E quando ele começa a se frustrar, ele não sabe lidar com isso. Então a gente vê tantos jovens desamparados, tantos jovens perdidos, porque não tem nenhuma condição de lidar com nenhuma frustração. Não foram frustrados em nada. Tudo chegou até antes, muitas vezes, de um desejo, Eu já levo aquele objeto antes até que meu filho manifeste um desejo. Ou eu atendo ao meu filho imediatamente após a manifestação de um desejo. Então precisamos preparar nosso filho para o mundo como ele é, para que ele seja um homem, uma mulher de bem, em qualquer circunstância, para que ele suporte as indas e vindas da vida,
para que ele suporte as dores do mundo e saia forte e vença. Nós não estamos aqui numa ilha paradisíaca. Muitas vezes nos comportamos como se estivéssemos na Ilha de Caras, né? Não tem aquela revista, Ilha de Caras, todo mundo vai e vive coisa. A gente se comporta muitas vezes assim, como se estivéssemos aqui, nessa oportunidade reencarnatória, como se estivéssemos numa ilha paradisíaca. Estamos num mundo de expiações e provas, indo para a regeneração, mas ainda com muita dor em torno das nossas vidas. Principalmente no momento de transição planetária, o mundo entra numa turbulência muito grande, né? Vemos tantas coisas acontecendo e muitas vezes a gente fala, nossa, esse mundo está piorando. Não, isso faz parte do processo, né? A sujeira que sobe, que aparece, que emerge, exatamente para que possamos lidar com isso. Agora, que resistência estamos dando aos nossos jovens, mostrando um mundo irreal, um mundo fantasioso. E quando o mundo se apresenta tal como é, eles não resistem. É importante, como a Nise da Silveira, uma psiquiatra já desencarnada, falava que o sim precisa ser sim, sim, sim. Que o não precisa ser não, não, não. Não podemos passar inconsistências. O sim que se transforma em não, um não que se transforma em sim diante da menor pressão. E tudo isso feito com amor, porque quando dizemos não para um filho, quando realmente é não para um jovem, isso é amor. Amor não diz sim o tempo todo. Qualquer um diz sim o tempo todo. Ama aquele que, com discernimento, sabe dizer sim e não. E os nossos filhos precisam disso, para se fortalecerem. Mesmo que briguem, mesmo que se irritem, mesmo que se revoltem, não tem problema. Mas você vai passar para eles o amor daquilo que você ensina. E um dia eles vão reconhecer e agradecer. Se os pais disserem sempre sim, a vida não fará o mesmo. O não que os pais não disserem, a vida vai dizer. E às vezes, nós agimos assim, dizendo sempre o sim, querendo proteger os filhos de um sofrimento, não é assim? Ah, não quero que meu filho sofra. Então eu digo sempre sim, eu dou tudo que ele quer, eu me arrependo, eu me viro pelo avesso, achando que dessa forma eu protejo meu filho do sofrimento. Mas exatamente isso que a gente está fazendo é o que joga os nossos filhos no sofrimento. Porque se agimos assim, colocamos os nossos filhos na roda do sofrimento sem necessidade. Sem sabermos, porque estamos muitas vezes perdidos enquanto pais. A nossa geração, a geração atual, que veio depois lá dos anos 60, se perdeu nessa troca de modelo, né? O outro era tão fortalecido, era tão antigo, e o novo, ainda incipiente, gera muita insegurança entre nós. E a gente se pergunta como fazer. A gente vê que as tendências suicidas estão crescendo assustadoramente entre os jovens. Como os pais devem proceder ao perceberem essa tendência? Hoje, o que a gente vê cada vez mais de forma assustadora é suicídio entre jovens, né? A todo momento estamos vendo nas redes sociais, sabendo com pessoas do nosso convívio, tendo notícias o tempo todo de jovens que terminam com a própria vida. E relatos, muitas vezes, que eles deixam do vazio existencial, da insegurança, da fragilidade e da busca do caminho do suicídio como a única forma de sair. Então, o que fazer?
Na verdade, a gente pode pensar em muitas coisas. Não existe uma causa só, né, para um jovem se suicidar. Mas podemos pensar que uma das causas tem a ver com a formação dos filhos sem as competências emocionais devidas. Como espíritas que somos, sabemos que tem espíritos também que, por mais que você dê o seu melhor, ele vem com desejo de repetição de um padrão. Então, vamos procurar dar o melhor que pudermos, mas ainda assim sabemos que tem alguns espíritos que vêm com essa repetição de padrão. Por mais que a gente dê, eles ainda assim buscam, às vezes, esse caminho, né? Momentaneamente, né? Porque interromperam uma oportunidade. Mas Deus, na sua misericórdia, com certeza, dará outras. E olhar para isto sem procurar um culpado. É preciso que a gente não culpe o nosso irmão, né? Os pais de um jovem suicida, porque muitas vezes somos bem cruéis conosco e com o outro, buscando o culpado. Então temos que ter também compaixão, misericórdia, mas temos que ter responsabilidade sobre isso. Responsabilidade para dar uma melhor educação e forjar competências para que os filhos possam suportar o mundo como a gente tem que suportar. E para aqueles que, mesmo que a gente tenha dado tudo, ainda assim optam por temporariamente desistir da existência, não cabe a nós julgar, nem os pais, nem a pessoa que fez essa escolha, porque a misericórdia de Deus jamais nos abandona e vai oportunizar um novo momento e uma consolação que só a doutrina espírita. E é importante, então, gente, que a gente possa pensar também a família dentro de uma sociedade e não só como pai e como mãe, porque a família está dentro de um ambiente social, não somente a minha família, mas como nós também podemos nos socorrer uns aos outros, como podemos lançar uns sobre os outros um olhar de cuidado e de carinho, é a gente poder não ficar fechado só no nosso núcleo familiar, é podermos também perceber essa família mais extensa, que é a nossa família enquanto irmãos que somos, filhos de Deus, caminhando aqui nessa oportunidade reencarnatória. E é muito importante que os pais estejam atentos ao que os filhos dão importância. Como a gente pode perceber os sinais que o meu filho, que os nossos filhos nos dão que alguma coisa está errada? Porque os jovens, as crianças, não falam com palavras as suas dificuldades. Eles falam com comportamentos. Então é preciso que a gente esteja atento. Antigamente, em que momento os pais ficavam aliviados? Quando os filhos chegavam da rua, em casa. Nossa, que alívio! Chegaram, escutei o barulho da porta, entraram, estão na cama, estão no quarto. Ah, que alívio, né? Estou tranquilo. Então esse momento era um momento de tranquilidade para os pais. Mas hoje é diferente. Hoje o perigo está dentro de casa. Porque hoje os nossos filhos, desde cedo, têm acesso às redes sociais. E o perigo não está só lá fora. O perigo está dentro das nossas casas. É preciso, gente, que a gente saiba com que o nosso filho se identifica. Qual o youtuber que o filho está seguindo, né? A gente não quer nem se interessar. Youtuber, não sei nem o que é isso, mas vamos nos envolver. A gente precisa estar presente. Então, qual o youtuber que ele está seguindo? Qual a minissérie que ele está acompanhando? Aquela série que ele gosta? Com qual personagem das séries ele se identifica?
porque é dessa forma que nós vamos percebendo o que está acontecendo com os nossos filhos, pela identificação. Porque ele se inspira nesses personagens. O que ele anda postando nas redes sociais. E às vezes, eu vou colocar alguma coisa aqui que parece invasivo, né? Mas o que tem no guarda-roupa deles? A gente tem um cuidado tão grande, a gente se tornou tão zeloso, tão cuidadoso, que a gente caiu no descuido. Eu tenho medo de ser invasivo e eu descuido dos meus filhos. Porque à medida que essa criança, esse jovem vai ganhando maturidade, a gente vai podendo dar a privacidade que ela precisa ter, que ela pode ter. Mas a gente dá isso muito precocemente e a gente desprotege os nossos filhos. Nós temos que cuidar. Esse é o papel dos pais, cuidar. Nós não podemos ser omissos. As redes sociais têm um lado muito nefasto. Enquanto nós não estamos querendo ser invasivos, do outro lado tem um pedófilo, um criminoso. Tem todos os tipos de pessoas distorcidas mentalmente, que estão lá tentando destruir aquilo que você não está cuidando, mesmo achando que está. Então, muito cuidado com os limites da nossa ação. Nós ficamos muito cheios de dedos, deixamos de tocar os nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. Precisamos cuidar, precisamos ouvir os sinais, lembrando que crianças e adolescentes não costumam falar, eles mudam o comportamento. Agora, não adianta o filho chegar em casa, a gente perguntar a ele: filho, como foi hoje na escola? E a gente está com o rosto voltado para o celular, porque nós também estamos mergulhados nas redes sociais. Nós não nos olhamos mais, nós não conversamos mais, nós não nos percebemos mais. Se a gente olhar nos restaurantes, nos shoppings, nos espaços públicos, a gente vai ver cada pessoa com seu celular, sentados juntos, entre aspas, pai com celular, mãe com celular, irmãos, cada um com seu celular, como se estivessem juntos, mas completamente separados. Cada um no seu quadrado. Tinha uma música antigamente que falava ado, cada um no seu quadrado. E era uma premonição essa música. Porque hoje, cada um está no seu quadrado, no seu celular. Isso se materializou, isso concretizou-se. Hoje estamos nos ignorando. E à medida que vou me sentindo ignorado, vou me sentindo tão vazio, vou sentindo uma inexpressão de amor e de afeto, eu desisto da vida, porque a vida passa a não ter graça. As minisséries, se a gente observar hoje, elegeram 2 comportamentos atuais a partir desses arquétipos psicológicos que nós nos tornamos no mundo de hoje. Pessoas que não estão vivas, que estão mortas vivas. E as minisséries que mais fazem sucesso são as de zumbis e vampiros, porque viramos zumbis e vampiros. Essa é uma realidade.
Triste, mas é. Nós também. Quando você chega numa casa para visitar alguém, muitas vezes, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Qual é a senha do Wi-Fi? O que você está dizendo para a pessoa? Que você foi lá para ignorá-la. Se a conversa não te agradar, você já vai logo para o celular. Eu me isolo, te ignoro e fico no meu celular. Não é assim? Olha no que estamos nos transformando. E quem faz as minisséries captam esse coletivo, né, esses arquétipos, para fazer sucesso. E faz, está todo mundo identificado ali mesmo sem saber. Nós estamos desconsiderando dessa forma o mundo real. E a conexão com outros seres humanos se perdeu. Eu preciso olhar para as pessoas, olhar, olhos nos olhos, olhar mesmo, olhar e ver. Eu preciso estar junto daquele meu objeto da criação, do meu filho, olhar para o meu filho, sentir o meu filho, olhar e ver. Porque hoje a gente vê que a gente passa pelas pessoas e não vê, não percebe, às vezes, aquela pessoa que está passando por um sofrimento, por uma angústia, que está estampado, mas eu não vejo, eu estou no meu quadrado, eu estou interiorizado, eu estou me ocupando exageradamente, porque eu preciso ganhar dinheiro para consumir mais, e até para dar aos meus filhos. Mas e a minha presença? E o meu amor? Cadê? Filho tem que ser cuidado, tem que ser observado. Ele não pode chegar em casa e querer ser o celular para ter a atenção do pai e da mãe. Não adianta eu tirar o celular do meu filho e não me colocar no lugar. Né? Teve uma criança, em algum lugar, eu vi isso, que ele colocou que o desejo dele era ser o celular do pai e da mãe. Para quê? Para ser visto, para ser tocado, para ser olhado, para que prestassem atenção nele. E muitas vezes os pais tomam os celulares, não, chega, sai do celular. Mas será que a gente está se colocando no lugar do celular? A gente está se tornando presente, se tornando interessante, ou a gente está jogando de novo esse filho nesse vazio existencial? Deus faz os homens através dos homens. Se nós não olharmos para as mãos do outro, não estendermos as mãos para o outro, muitas vezes é tarde. E é uma dor muito maior quando você percebe que poderia ter cuidado, que você poderia ter observado, porque nós precisamos nos cuidar e nos observar. E isso não é tarefa só dos pais, é da escola, dos amigos, dos colegas da mesma idade. Nós precisamos observar os sinais uns dos outros para ver os tipos de pedido de socorro. Vemos hoje crianças, jovens, sentindo-se sozinhos, pedindo socorro, muitas vezes na escola, e os pais preocupados com as suas rotinas, com as suas viagens. Jovens com uma fragilidade tão grande que sentem um medo absurdo, estão completamente abandonados. Eles não estão sabendo como agir, como lidar com os sentimentos de insegurança e medo que estão sentindo. As crianças e os jovens muitas vezes
está sendo oferecido pela família uma realidade falsa, que não corresponde à realidade da família. Então, como agir? O que eu faço agora? Voltando à realidade, desenvolvendo mais do que um padrão de vida, um padrão de afeto. É esse padrão que nós precisamos desenvolver. Não devemos culpar os pais, mas devemos socorrê-los. E como pais devemos pedir socorro quando precisamos. É preciso evangelizar os jovens, mas os pais também. Precisamos estar evangelizados. Não adianta só levar nosso filho para a evangelização, soltar, e nós mesmos não estamos estudando, conhecendo, nos aprimorando no estudo do conhecimento da doutrina, no autoconhecimento de nós mesmos. É importante, eu li que tem alguns lugares que tem escola de paz. Então, assim, é muito importante, eu fiquei pensando na importância desses espaços compartilhados, até dentro de uma casa espírita, onde enquanto os filhos, os jovens, estão sendo evangelizados, os pais também estão tendo essa oportunidade de trocarem, de fazerem uma espécie de terapia através do Evangelho, tirando suas dúvidas, recebendo orientação e compartilhando dores, angústias, dúvidas, porque os pais também se sentem perdidos. Agora, como a gente pode fazer isso? Somente é possível se assumirmos o papel de educador moral do nosso filho. E não de achar que facilitar a vida, que dar coisas. Entender que o seu grande objetivo é criar um padrão de consumo, de criar um padrão acima da sua realidade, onde você vai trabalhar muito e ficar cada vez mais ausente de casa. Dessa forma, a gente não muda nada. E quando a gente pensa no final dessa trajetória, quando desencarnamos, o que vai ficar para um filho? O que nós vamos deixar para um filho? Eles não vão se lembrar dos objetos que nós demos a ele. Eles vão se lembrar do afeto, do carinho, do zelo, de alguém que cuidou deles. Coisas eles conquistam com os próprios esforços. Dadas as condições, os nossos filhos então conquistaram. A gente hoje vê muitos momentos de crise financeira, né? E como lidar com os nossos filhos? Como, né? Os jovens sofrem tanto com isso, mudam padrão. Como lidar com isso? Às vezes os pais se sentem culpados porque não podem mais dar o mesmo padrão. Como agir? Mostrando que faz parte da vida, que faz parte dos reveses da vida, que aquilo também é passageiro, tudo passa, que eles estão lutando para reverter aquele quadro. Mas se existe afeto, as pessoas conseguem suportar a privação. Claro que não é fácil suportar a privação, causa dor, mas a gente consegue suportar a privação material. O que nos destrói é a privação emocional. O que destrói o ser humano, que o torna incapaz de ver a vida, é não ter o grande tesouro do amor. Abraços, olhos nos olhos, histórias que se contam uns aos outros. Conforto é uma coisa, felicidade é uma outra história, não depende do que temos. Os pais devem continuar sendo amados em qualquer situação. Os filhos devem continuar sendo amados e a família deve continuar unida.
O não define o que é o grande projeto da família, que não é vir aqui oferecer coisas, esse não é o nosso projeto, mas oferecer valores, construir possibilidades para que o coração se sinta bem. Citando Paulo de Tarso, enfim, aprendi a ser cristão, na abundância e na escassez, no muito ou no pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. É preciso que haja diálogo e confiança entre pais e jovens. E como fazer? Expressar o que sentimos para os nossos filhos, para que eles também possam expressar o que sentem. Se estou triste, posso mostrar que estou, por que não? Para que eles também possam mostrar, para que quando eles estiverem mal, também possam desabafar conosco. Pois se eu finjo que está tudo muito bem sempre, que eu estou sempre muito feliz, eles também vão ter que fingir que estão felizes o tempo todo e não vão desabafar com você. Temos que falar das dores, das angústias. Nós temos que aprender que essas coisas fazem parte da vida, que podemos falar, que podemos nos fortalecer através do diálogo, do contato. E aí tem um momento assim que é de suma importância nos nossos lares, que nos ajudam nesse fortalecimento, nesse diálogo, nessa aproximação, que é o momento do culto do Evangelho no lar. Agora, esse Evangelho tem que ser não um lugar de acusação, mas sim um lugar de diálogo. Tem gente que faz do Evangelho um lugar de acusação. Quando abre o Evangelho e sai uma leitura, aí fala assim: nossa, isso é a cara de alguém que está aqui na mesa. Você identificou, né? Como a gente faz isso, né? O Evangelho não é para aquele que você está achando que é, para todos. E quando a gente faz isso, querendo cutucar o outro, e se é um filho, se é um jovem, não pense que você segura esse jovem no Evangelho. Ele vai embora, ele não vai querer ficar. O Evangelho é um lugar de diálogo, lugar de argumentação. O filho da gente pode discordar da gente, sim, por que não? E quando isso acontecer, argumente, deixe o seu filho falar, e com muita calma, tenha calma, gente, mostra com argumento contrário aquilo com muita caridade. Se permita ao debate. A gente não precisa sair gritando, berrando, irritado, porque a gente acaba logo com o clima do Evangelho, né? Que Evangelho é esse onde a gente fica, né, tão exaltado? A gente não está ali para isso. Se há diálogo na família, o jovem não vai buscar lá fora. Quando não há, ele irá buscar, só que com pessoas da mesma idade, que não têm maturidade para dar respostas ao que ele precisa. A família é a primeira escola de tudo na vida. Estarmos juntos, às vezes, é difícil. A família é um lugar de desafio e constância. Às vezes é muito difícil estar junto, mas não podemos desistir. Essa é uma tarefa que abraçamos quando reencarnamos aqui. Quando você, jovem, cai, não são seus amigos que curtem todas as suas fotos que vão estar junto de você. Quem vai estar junto é o pai, a mãe, que mesmo que diga que você está errado, que mesmo que isto te irrite, eles vão estar sempre ao seu lado para te socorrer. Vivemos um mundo, sim, nos conectamos com as pessoas, mas não podemos nos desconectar das pessoas mais importantes, mais essenciais, mais reais, que são os nossos pais. Mais importante do que a quantidade de curtidas que a gente possa ter nos posts que
que a gente coloca. Muito mais importante do que isso é aumentar a quantidade de abraços em casa, de olhares, de cuidado, de carinho, do olho no olho, de sentirmos uns aos outros, de termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Muito obrigada.